Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem o primeiro jogo da grande final da Série C do Campeonato Brasileiro, que é sempre acompanhada semanalmente pela Zapping Sport. Volta Redonda venceu por 1-0 o Atlético. Agora no jogo de volta, no próximo sábado, em São João del Rei, Minas Gerais, vai ter o direito de jogar pelo empate para conquistar o título da Série C. O certo é que Volta Redonda e Atlético já subiram para a Série B do ano que vem, junto com a Ferroviária e junto com o Remo. Os quatro subiram, Ferroviária e Remo foram segundo colocados nos seus respectivos grupos, já entraram em férias, mas entraram festejando o acesso à Série B. A Ferroviária vai enfrentar vários paulistas lá, né? E o Remo, se o Paysandu não cair, vai fazer o repá na Série B. Olha que sensacional. Mas, voltando à nossa final, Volta Redonda vai ser era o único representante do futebol do Rio de Janeiro na Série C e vai ser o único representante do Rio de Janeiro na Série B. O Atlético, segundo acesso consecutivo, hein? A Ferroviária, segundo acesso consecutivo. O Atlético também. Os dois jogaram a Série D o ano passado. O Atlético não foi para a final, mas subiu. A Ferroviária foi para a final, perdeu o título para o Ferroviário, mas subiu, né? E agora os dois subiram de novo. Então é uma façanha do Atlético, que é SAF, que é um clube sério, organizado, né? Rogério Correia, o técnico do Volta Redonda, o Roger, aquele atacante que foi da Ponte Preta, São Paulo, Palmeiras, tantos times, e começou sua carreira como treinador e diretor lá na Inter de Limeira. O Roger, que esse ano estava comandando na Copa Paulista o Primavera, quando foi convidado, deixou o Primavera e foi, não, pela Série A2, né? E saiu do Primavera e foi jogar com o Atlético e já faz essa campanha brilhante. 1-0 Volta Redonda, o jogo foi na casa do Volta Redonda, né? E aí a gente vai falar que o Volta Redonda jogou com Jean Drosny, Wellington Silva, Lucas Souza, Gabriel Bahia, depois o Charles Rafael e o Sanches. Bruno Barra, Robinho, depois entrou o Henrique Silva, PK, depois entrou o Rafinha, Douglas Esquilo, depois entrou o Liardo, que fez o único gol da partida, Kellyton, depois entrou o Vini Moura e MV, técnico Rogério Correia. O Atlético jogou com Jefferson, Inayan, Edson, Sidmar e Yuri. O Edson tomou o terceiro amarelo, não joga o jogo de volta, né? Diego Fumaça, Djalma, tomou o terceiro amarelo, também não joga o jogo de volta. E David Braga. No lugar do David Braga entrou o Maurício. E no lugar do Djalma entrou o Giovani. Lucas Mineiro, depois entrou o Natan. Denilson, depois entrou o Neto Costa. Polvideiro, depois entrou o Douglas Pelé. 1-0, gol do Eliardo aos 22 do segundo tempo. 7.840 pagantes em Volta Redonda. E agora a gente vai ter o jogo de volta, já com todos os ingressos vendidos, 6 mil, que é a capacidade do estádio de lá de São João Arena Sicredi, lá em São João del Rei, já estão vendidos, então o estádio também vai estar cheio. Bom, antes da gente falar do jogo, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho a cada novo vídeo, Série C, que está acabando, Série D, que já acabou, está tudo lá, Série B, que está na reta final, está tudo lá. Enfim, tudo para vocês. Então, faça a sua inscrição, ative o sininho, dê o seu like, faça a sua pergunta, enfim. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no Trends, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e tudo lá a gente vai bater no papo. Certo? Olha, afinal, eu esperava, confesso, um jogo mais aberto, mas o Volta Redonda, principalmente porque ele tira o Henrique Silva, o Rogério Correia. Ele sempre joga com Bruno Barra e Henrique Silva, dois caras que marcam mais, e deixa o Robinho flutuando. Como o PK foi muito bem nos últimos dois jogos, o Rogério Correia corretamente colocou camisa 10 no time, colocou o Robinho para segundo volante, então ele tinha um meio-campo insinuante, mas ele não tinha o Bruno Santos. O Bruno Santos, que é o centroavante, estava suspenso. Pensando nas possibilidades, ele colocou o Kellyton no lugar do Bruno Santos. O Kellyton é um cara que joga mais pelos lados. Aí ele trouxe o Douglas Esquilo, que joga pelos lados, que ele é o Douglas Esquilo de um lado, o MV do outro. Ele pôs o Douglas Esquilo um pouquinho mais
ali na do Bruno Santos. Só que como tanto o Douglas Esquilo como o Kellyton sai da área, o primeiro tempo todinho o Volta Redonda jogou sem um referência. O Ítalo, que era o seu referência, foi o campeonato inteiro, fez 8 gols, aí despertou a atenção e por 800 mil euros foi emprestado para um time da Coreia do Sul. O Ítalo foi embora e o Bruno Santos chegou para substituir. 2 centroavantes, 2 caras de área. O Douglas Esquilo e o Kellyton nessa partida tinham característica de sair. Então, o Volta Redonda eu entendi que ficou mais retraído. O próprio Wellington Silva, que é um lateral direito que apoia o tempo todo, e o Sanches também um pouco mais retraído. E o Atlético foi um pouco mais para frente. O Atlético joga em característica igual. Os dois laterais, o Inayan e o Yuri, muito bons. Todo momento fazem o corredor. E aí, o Lucas Mineiro veio no lugar do Torrão, que na maior parte dos jogos foi titular. Quando ele não jogou, jogou o Giovani. O Roger dessa vez colocou o Lucas Mineiro aberto pelo lado direito, o Polvidiero pelo lado esquerdo e o Denilson dentro da área. Só que eu entendo que os dois volantes estavam errando muito passe, o Diego Fumaça e o Djalma muito bons. O David Braga, que foi decisivo na vitória, quando que colocou o time na final, né, na última vitória por 2-1 em cima do Londrina, também estava preso na marcação. Então, apesar de ficar mais com a bola nos pés, né, teve 2 chutes, um do Djalma e um do Lucas Mineiro de fora da área. Aliás, o Lucas Mineiro deu os 2 chutes de fora da área. Um goleiro rebateu, um passou com perigo. O Atlético criou um pouco mais, teve mais chances. O próprio Denilson entrou numa diagonal, bateu e a bola saiu perto da trave do goleiro Jean Drosen. Melhor em campo ao longo do primeiro tempo o Atlético, mas sem ser muito contundente. E o Volta Redonda criando muito pouco, finalizando muito pouco. Eu acreditava que com o PK ia ter chutes de fora da área, você ia ter aquelas tabelas com o Robinho para a bola chegar no ataque, o MV muito preso na marcação, o Esquilo e o Kellyton saindo da área, mas não conseguindo ser contundentes. Um jogo que terminou com mais pressão e mais volume de jogo e mais finalização do Atlético, mas o 0-0 refletiu que foi um primeiro tempo abaixo. Acho que tecnicamente as duas equipes podem muito mais, ou eu pensei muito à frente. Veio o segundo tempo, e aí os dois times não mexeram no intervalo. Então vieram com proposta mais ou menos parecidas, né? Até que aos 15 minutos, o Volta Redonda tentando um pouquinho mais, mas o jogo travado, um jogo mais faltoso, embora você sabia que era lá e cá no sentido de atacar um, ataca outro. Mas nada de chances contundentes. O Jefferson e o Jandrosi, os goleiros, não fizeram grandes defesas. Aí o Rogério Correia foi inteligente e falou, pô, peraí, vou voltar pro meu esquema antigo. Ele tirou o PK e colocou o Rafinha, ele tirou o Douglas Esquilo e colocou o Eliardo, que é um centroavante, e tirou o Kellyton e colocou o Vini Moura, que joga pelos lados. Aí o que ele fez? Ele tinha o Eliardo dentro da área, centroavante, a característica do Volta Redonda, o Vini Moura de um lado, né, e o MV do outro. Então ele continuou com a mesma característica, ele mudou os dois caras de lado, tirou o Esquilo e o Kellyton, deixou o MV com o Vini Moura pelos lados e colocou um centroavante, aos 15 minutos. Deu tão certo que aos 22 em jogada, com a saída do PK, o Rafinha, o Henrique Silva entrando, o que acontece? O Robinho flutuou um pouco mais, o Robinho entrou na diagonal pelo lado esquerdo, bateu a bola bateu na trave e sobrou o Eliardo, centroavante, estava ali aos 22 minutos, faz 1-0. Faz 1-0, entendi que o gol deu uma desestruturada no time do Atlético, até tentou chegar, foi fazendo substituições, né? O Denilson, centroavante, não estava jogando bem, ele colocou o Neto Costa, o Neto Costa também é centroavante, ele tirou o David Braga, colocou o Maurício, colocou o Giovani também no lugar do Djalma, enfim, foi fazendo substituições do Roger. Mas assim, o Eliardo teve um chute de fora da área, que já tinha feito 1-0. Apesar das mudanças, as mudanças do Volta Redonda foram mais incisivas. O time passou a criar mais, o time passou a finalizar mais, e o Atlético travado. Você vê que o Neto Costa entrou
Teve uma boa jogada pelo lado esquerdo que o Yuri cruzou. O Neto Costa tentou dar o carrinho, quase chegou ao gol de empate. Mas se você for fazer análise por grandes defesas, o Jandrosa e o Jefferson não precisaram fazer aqueles milagres, aquelas grandes defesas. Foi algo mais simples, bolas mais fáceis. Os times criaram um pouco, finalizaram um pouco, mas o Atlético foi ligeiramente melhor no primeiro tempo. No segundo tempo fez um gol aos 22 e terminou melhor o Volta Redonda. O que a gente pode falar é pelo nível dos dois times, o jogo está em aberto. Volta Redonda é difícil de perder em casa, foi lá e venceu. O Atlético é difícil perder, tem uma derrota em casa para São Bernardo só ao longo de toda a competição, então ele vai jogar em casa, só que o Volta Redonda vai ter o empate para ser campeão. Vai poder segurar um pouco mais e obrigar o Atlético. O Atlético, como dentro e fora de casa é um time que ataca muito, certamente vai partir para cima e a gente vai ter na Zapping Sport no próximo sábado, a partir das 17 horas, eu estarei com o Theo José, a grande final. Joga pelo empate Volta Redonda para ser o campeão. O Atlético precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se ele ganhar por 1 gol apenas, nós vamos para os pênaltis para conhecer o grande campeão da Série C. Mas o certo é que Volta Redonda, Atlético, Ferroviária e Remo subiram para a Série B. E no jogo de volta, o Bruno Santos vai voltar, cumpriu suspensão, vai voltar. O time aqui eu estava vendo, o Wellington Silva, lateral direito do Volta Redonda, tomou o terceiro amarelo, não vai jogar. E no lado do Atlético, o Edson, zagueiro, tomou o terceiro amarelo, não vai jogar. E o Djalma, o volante, tomou o terceiro amarelo também e também não vai jogar. Os treinadores vão ter a semana toda aí para preparar o time para a grande final. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!